São muitas as opções de oportunidade para a atuação do profissional da agronomia. Meu nome é Lourdes Mundstock, sou agrônoma, trabalho com apicultura e agricultura orgânica. Moro em Rio Paranaíba, Minas Gerais. Apicultura. As abelhas são insetos da ordem Hymenoptera que estão no planeta há cerca de 125 milhões de anos. Em todo o mundo são mais de 20 mil espécies, sendo melhor representadas nas regiões tropical e subtropical. As abelhas apis, nativas da Europa, África e parte da Ásia, foram domesticadas pelo homem e levadas pelos colonizadores para outras partes do globo. O mel foi a primeira razão para a criação racional dessas abelhas, devido à sua importância como alimento e medicamento. A apicultura é uma atividade que consiste na exploração comercial das abelhas apis mellifera para a produção de mel, pólen, geleia real e própolis. Esses produtos são utilizados na indústria de alimentos e farmacêutica e são comercializados no Brasil e exterior. A cadeia produtiva da apicultura gera trabalho e renda, principalmente para a agricultura familiar. O mel brasileiro e seus derivados se destacam no mercado internacional, sendo que o Brasil ocupa a 11ª colocação na produção mundial de mel, com uma produção anual em torno de 40 mil toneladas. A importância da apicultura. Além da produção de mel, pólen, geleia real, cera, própolis e apitoxina, a apicultura tem um papel fundamental para a agricultura, que é a polinização. A polinização é um serviço ecossistêmico essencial para a reprodução e manutenção da diversidade de espécies de plantas, além de fornecer alimentos para humanos e animais. Os insetos são os principais polinizadores da flora no planeta, especialmente abelhas, borboletas, mariposas, besouros, moscas, vespas e formigas. Mas são as abelhas que se destacam como o grupo de polinizadores mais importantes. As abelhas respondem pela polinização de mais de 50% das plantas das florestas tropicais e do cerrado brasileiro. Das plantas cultivadas, utilizadas na alimentação humana, as abelhas são responsáveis pela polinização de 73% do total e de 42% das 57 espécies vegetais mais plantadas no mundo. Na agricultura, ao contrário do que muitos acreditam, a polinização não interfere apenas no volume da produção, mas influencia também o aspecto qualitativo das frutas, como o exemplo da maçã, do morango e do pimentão, e na quantidade de substâncias nas sementes, como no caso do óleo no girassol, da canola e a mamona. E também o encurtamento do ciclo das culturas, como, por exemplo, o melão e a melancia. Todos estes fatores podem contribuir para melhorar a produtividade, a eficiência do uso da terra, bem como reduzir as perdas de colheita, aumentando a rentabilidade e lucratividade. As abelhas apis, a abelha apis é uma espécie exótica, porém ainda é a que é mais criada em larga escala. O Brasil possui uma ampla diversidade de abelhas nativas, como os meliponídeos, as mamangavas e diversas outras espécies solitárias, que são eficientes polinizadores, mas o avanço acelerado e insustentável das atividades humanas tem destruído os hábitats dessas abelhas, reduzindo suas populações. O declínio dos polinizadores pode ter consequências desastrosas para a humanidade. Sabemos que a paisagem do entorno agrícola interfere na produtividade das culturas, por isso a importância da recomposição dos serviços sistêmicos, sendo de relevante importância a recomposição das áreas de proteção permanente com plantas amigáveis aos polinizadores. A agricultura orgânica. Em resposta aos impactos que ocorreram com a Revolução Verde, surgiram diversos movimentos em prol de uma agricultura mais sustentável, ambiental e socialmente.
No decorrer do século XX, surgiram vários movimentos com enfoque ecológico em diferentes regiões do planeta, sendo que partilham os mesmos objetivos e princípios gerais de produção sustentável. Então, são chamados correntes de agricultura sustentável: a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica, a agricultura biológica, a agricultura natural, a permacultura, a agricultura regenerativa e a agricultura agroecológica. Princípios. Várias linhas de agricultura com enfoque ecológico partilham os mesmos objetivos e princípios gerais, como a produção sustentável, a reciclagem de recursos, a integração de processos e cultivos diversificados. Utilizamos o termo agricultura orgânica, pois ela é o termo mais conhecido entre as diversas correntes de agricultura sustentável. A produção de orgânicos. O Brasil, segundo o Planeta Orgânico, em 2010, é o país que apresenta o maior potencial de produção orgânica do mundo. Entre as práticas de agricultura orgânica podemos destacar a utilização de adubos verdes e cobertura morta, a adubação através da compostagem, dos pós de rocha, dos fosfatos naturais, os cultivos em faixas, a rotação de culturas, o manejo de plantas espontâneas, que são as plantas conhecidas como daninhas, o manejo de pragas e doenças, o uso racional da água de irrigação e não a utilização de sementes geneticamente modificadas. Por que alimentos agroecológicos orgânicos? Primeiramente, foram os consumidores que, preocupados com a qualidade dos produtos que estão ingerindo e os danos ambientais causados pelo modelo convencional agrícola, quem passaram a interferir no sistema de produção por meio da demanda por produtos saudáveis que fossem produzidos respeitando o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores. De acordo com a Organics, o consumo de orgânicos no Brasil, de 2017 a 2019, cresceu para 19% comparado com a pesquisa anterior, que foi em 2017, naquela época era de 17%. O que afinal é um alimento orgânico? Para ser orgânico, um produto, seja ele in natura ou processado, deve ser obtido por meio de um sistema orgânico de produção agropecuária ou então de um processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. O sistema de produção de alimento orgânico no Brasil está amparado pela Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003, e de acordo com essa lei e as instruções normativas subsequentes baixadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, precisam ser certificados por órgãos credenciados por esse ministério, que é o MAPA. Esse é o selo que é utilizado para os produtos certificados, Produto Orgânico Brasil. Os principais produtos orgânicos produzidos no Brasil são, em percentagem do volume total, soja 31%, hortaliças 27%, café 25%, frutas, abrangendo uma diversa gama de tipos de frutas. São 26% aí, tem citros, manga, morango, pêssego e uva. Cana-de-açúcar, 23%, palmito, 18%, além de, em menor quantidade, cacau, gengibre e guaraná. O mercado de orgânicos no Brasil. O faturamento do mercado de orgânicos no Brasil em 2018 foi de 4 bilhões de reais, com um crescimento cerca de 20% em relação a 2017. Qual é o perfil do consumidor de orgânicos no nosso país?
Em geral, são mulheres entre 30 e 60 anos, com escolaridade superior e renda média a elevada. O consumo de alimentos saudáveis e o cuidado com a saúde. O sabor diferenciado associado ao alimento orgânico e a preocupação com o ambiente e a saúde do trabalhador. E o mercado internacional de orgânicos. O mercado mundial de consumo de produtos e principalmente alimentos orgânicos multiplicou cerca de 4 vezes de 2003 a 2017, chegando próximo a 100 bilhões de dólares. Os principais países consumidores de produtos orgânicos são os Estados Unidos, o Canadá e os países da Europa. Ao apresentar a área de atuação da agricultura orgânica, vimos o leque de oportunidades que se apresentam para o profissional da agronomia. Para atuar, é necessário preparar-se, e a reflexão de Caporal e Costa Weber é bastante pertinente. A agroecologia é entendida como um novo enfoque científico, capaz de dar suporte a uma transição a estilos de agricultura sustentáveis e, portanto, contribuir para o estabelecimento de processos de desenvolvimento sustentável. Muito obrigada.